Oi, irmãos, bem-vindos à terceira aula online do livro de Juízes. Vamos iniciar o nosso estudo sobre a teologia e a mensagem do livro de Juízes. Qual é essa mensagem para hoje, para a nossa vida? O que esse livro fala para nós? Preste atenção na aula e descubra. De já a presença dos irmãos, a colaboração. E se Deus permitir, em breve nós lançamos esse curso também, de alguma forma, online. E aí a gente coloca um questionáriozinho, coloca ali algumas perguntas junto para o pessoal fazer. Então, quando lançarmos esse curso, incentive aqueles que não puderam estar a participar, a crescer mais. Estamos gravando? Então podemos começar. Queridos, vamos fazer uma oração antes de começar essa nossa aula. Quero pedir para o irmão Moisés. Irmão Moisés, faz uma oração nesse momento. Amém. Na última semana nós contamos muita história aqui, muita narrativa, resumimos muito do livro de Juízes. Para quem conhecia bem a história, talvez tenha até ficado um pouco cansativo. Para quem não conhecia, deu para conhecer ou relembrar. Mas a gente chegou em algumas conclusões na semana passada e eu quero partir delas. Uma das conclusões que nós chegamos foi: o autor de Juízes quis escrever o livro de um jeito onde se ressaltavam mais os problemas, os pecados, as dificuldades morais desses personagens do que as coisas boas. Na verdade, é uma escolha narrativa evidenciar o que esses homens fizeram, depreciando suas vidas, depreciando as suas atitudes. Provavelmente porque o autor ou escritor era uma pessoa que estava defendendo a monarquia. E estava tentando dizer, olha, quando não havia rei, olha o que acontecia. Quando não havia rei, olha como as pessoas agiam, olha a maldade, olha a falta de regra. Ou seja, é melhor ter rei. Talvez até alguém do sul, alguém que defendia o trono de Davi, porque na história dos Juízes nós vemos vários paralelos entre Davi e Saul. As coisas ruins que Saul fez estão ali no livro, e as coisas boas que Davi fez também estão no livro. A questão de matar ou não a traição, matar ou não pelas costas, até as questões de envolvendo o banheiro, as necessidades estão ali presentes também. A falta de fé, não sou eu sou o pior, como Gideão fez igualzinho Saul. Então tem muitas coisas ali que parece que o autor está tentando trazer para nós, mostrando, para nós não, para a época, para as pessoas que receberam esse livro em primeiro lugar, tentando mostrar que é necessário haver uma monarquia, porque senão vira bagunça. E a última frase do livro naquela época não tinha rei, cada um fazia o que bem entendia. Situações terríveis, situações horrorosas, os irmãos lembram bem. Coisas que não dá para dar para uma criança ler. Coisas que não dá, a gente tem dificuldade em explicar, a gente tem dificuldade em ver que isso está na Bíblia. Fala, meu Deus, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia. E o autor quis colocar isso na Bíblia. Mas como eu prometi, hoje eu quero falar mais sobre a aplicação da mensagem. Essas aplicações que eu falei até agora foram para o público original, foram para os hebreus, para os israelitas. A gente percebe a ironia do autor de Juízes, um autor muito irônico, que fala que Gideão é um homem de coragem, e na sequência só coloca covardia. Muita ironia, muita forma de trabalhar o texto diferente, mas e a gente? O que a gente tem a ver com isso? Nós chamamos esse livro de Palavra de Deus, nós consideramos esse livro como inspirado,
Então, o que isso tem a ver conosco? Como é que eu posso crescer? O que eu posso aprender com esse livro? Então, eu trouxe algumas situações de aplicação para a nossa vida hoje. E, como eu já falei, a gente é livre para perguntar, para levantar a mão, ou depois no final também, se alguém tiver alguma questão, pode falar. Mas vamos passando então, para a gente ler. Na semana passada, nós falamos um pouco que o livro de Juízes está dentro de algo que chamamos, nos estudos de literatura deuteronomista. Porque ele traz muito dos princípios que estão em Deuteronômio. Não só Juízes, mas todos os livros históricos, Josué, Juízes, Samuel e Reis, são considerados nos estudos bíblicos como história deuteronomista. Ou seja, história que foi construída baseado nos princípios do livro de Deuteronômio. E nós vemos esses princípios do livro de Deuteronômio presentes na narrativa. Então, quais são esses princípios? Vamos lá. Um desses princípios é a ênfase no monoteísmo. Então, todos esses livros históricos vão falar dos perigos do paganismo, os perigos da idolatria, como o povo é destruído quando abandona Deus. E mais, Deus é um Deus e um Deus único. Tanto que em Deuteronômio nós temos a elaboração do que é o monoteísmo, algo que já estava presente nos outros livros, mas em Deuteronômio é explicado. Ouve Israel, o Senhor seu Deus é um, está em Deuteronômio. Senhor seu Deus é um. Então essa fala de ouve Israel, o Senhor seu Deus é um, é a fala deuteronomista, e todos esses livros vão trabalhar dessa forma, Juízes do mesmo jeito. Então existe um Deus, quando o povo abandona esse único Deus e vai para outros deuses, acontece o problema, tá? Outra situação também, centralidade da lei, pode passar. A lei é o centro. Tanto que no livro de Juízes, nós lemos, por exemplo, em Juízes 2:7, Juízes 3:4, que, não sei se os irmãos estão com a Bíblia aí, se quiserem abrir já em Juízes, por exemplo, Juízes 2:7, o grande problema é o abandono da lei. Em Juízes 2:7 nós lemos, serviu o povo ao Senhor todos os dias, de Josué e dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todas as grandes obras que o Senhor havia feito a Israel. E aí depois vai mostrar o que aconteceu, que esse povo abandonou completamente os caminhos. Então, quando a gente lê, por exemplo, ali Juízes 2, deixa eu abrir aqui. Juízes 3, na verdade, Juízes 3, 4, Juízes 3, 4, estes ficaram para que o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Os mandamentos, o fato do povo não seguir os mandamentos é o problema, centralidade da lei. Em Deuteronômio nós temos a reestruturação da lei, uma lei que é explicada melhor em Deuteronômio, explica coisas que não está em Êxodo, por exemplo, explica o porquê do sábado, dá uma ampliação dos 10 mandamentos. Deuteronômio explica melhor a lei. Então agora em Juízes vai falar, o problema aconteceu quando o povo esqueceu a lei. Centralidade da lei é um dos grandes problemas. Outra situação, culto central. O livro de Deuteronômio trabalha com santuário, unificação da adoração, os sacerdotes, o culto central, como existindo um lugar para o culto. Na literatura deuteronomista nós vamos ver que quando o povo não tinha um lugar único para o culto, era um problema. Quando se centralizou o santuário, o tabernáculo, e depois vai se tornar o templo, e aí nós temos a religião como Deus queria. Centralidade do culto é uma característica da literatura deuteronomista. Culto central, não é qualquer lugar. Tanto que ao longo dos livros dos reis nós lemos, o problema desse rei é que ele não destruiu os altares nos montes. Quer dizer, existiam altares em vários montes, mas o povo deixou. Culto em um só lugar, lá para Israel. Alguns teóricos vão falar que nesse ponto o livro de Juízes é diferente, porque o livro de Juízes não apresenta um culto único. É cada um no seu lugar. Mas pela leitura que nós fizemos, é justamente uma marca do livro de Juízes, mostrar que quando o culto está cada um em um lugar, é um problema. Então nós estamos trabalhando sim com a centralidade do culto. Em Juízes não tem centralidade do culto, cada um adora o que quer, onde quer, do jeito que quer.
E aí a gente tem um problema. Aí o povo vai sofrer com isso. Segue. Reconhecimento de uma autoridade centralizadora. Em Deuteronômio nós temos Moisés como o líder. Moisés passando o bastão para outro. Moisés falando, vai vir um outro profeta como eu, ou seja, tem que ter um homem forte. Em Deuteronômio nós temos a profecia sobre um rei que virá, o rei que vai vir, o rei tem que seguir os mandamentos, falando de um rei. É um livro que trabalha com uma autoridade forte, reconhecendo que no povo tem que ter um líder, em Deuteronômio. Então, em Juízes, qual é o grande problema? Não tem líder. Os líderes são fracos, não tem um rei central. Então, isso vai trazer um grande problema. E por último, a gente tem a teologia da bênção e da maldição, que é muito famosa em Deuteronômio. Se vocês seguirem a Deus, a gente lê isso no capítulo 11, que tem 2 montes, o Monte Ebal, o Monte Gerizim, cada um simbolizando a bênção ou a maldição. Se vocês seguirem a Deus, tudo vai dar certo, vai chover, vai vir sol, vai ter colheita, vai dar tudo bem. Se vocês não servirem a Deus, maldição, vai vir um povo estrangeiro, vai dominar vocês, vai ter uma série de dificuldades. Teologia da bênção e da maldição. Isso está presente em Deuteronômio? Tá. Deu tudo certo enquanto o povo servia a Deus. O povo parou de servir a Deus, veio um outro povo, escravizou, roubou a colheita, roubou o gado, proibiu o povo de construir arma, proibiu o povo de construir material de colheita. As situações do povo de Israel eram tão terríveis nessas épocas de opressão nos juízes, que eles não podiam nem forjar ferramentas. Eles tinham que ir até os filisteus para fazer ferramentas, porque era proibido ao israelita fazer ferramentas, tamanha a opressão que eles sofriam. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Essa teologia da bênção e da maldição, deuteronomista, vai estar presente ao longo de toda a história, nas narrativas do Antigo Testamento. Quando o povo obedece, dá tudo certo. Quando o povo desobedece, dá tudo errado. O povo desobedece, é escravizado. O povo obedece, dá tudo certo. E em Juízes obedeceu, deu certo. Desobedeceu, vem outro povo e englobou. Isso está presente então. Vamos seguir para onde a gente quer chegar aqui. Então vamos ver a teologia primeiro na introdução do livro. Dá para dividir esse livro em 2 partes. A introdução dele, que está no capítulo 2 e 3. Né? O capítulo 1 de Juízes é ali, morte de Moisés, né? As tribos, o local de cada tribo, o que cada tribo alcançou, o que deixou de alcançar. Aí no capítulo 2 e 3 vem a teologia de o que é o livro de Juízes, o que Deus queria do povo e o que o povo não fez. A partir do capítulo 3 começam as narrativas, então aí vem as narrativas. Então dá para dividir entre a explicação do autor ou dos autores e depois as narrativas. Vamos ver então a mensagem na introdução do livro. E tem muita coisa interessante aqui, tá bom? Primeiro, ciclo dos juízes, ou ciclo deuteronomista. Se o irmão quer um bom resumo do livro de Juízes, já que é um livro grande, basta ler Juízes 2, de 6 a 19. Se os irmãos lerem Juízes 2, de 6 a 19, os irmãos vão ler o resumo do livro. É como se o autor estivesse falando, olha, eu vou narrar uma história, mas essa história que eu vou narrar, eu vou resumir agora aqui. O pecado do povo. Então começa assim, Juízes 2, eu estou lendo a partir do 6, tá bom? Esse é um texto que é bom a gente ler e depois a gente vai comentando. Juízes 2, a partir do 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor, feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então, a geração seguinte não conhecia o Senhor nem as obras. Então é uma falha da geração de Josué aí, né? Talvez. Mas segue. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Serviram os Baalins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira.
Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera, e jurara, e estavam em grande aperto. Então o Senhor já tinha dito que isso ia acontecer, e eles mesmo assim abandonaram Deus, construíram ídolos, então Deus se colocou contra eles. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como juiz, e o livrava da mão de seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, portanto, o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Então, olha só. Seguindo após outros deuses, serviam-os e adoravam a eles. Nada deixavam nas suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse. E aí segue o texto. Então é um ciclo. O povo peca, Deus manda uma opressão, o povo geme, o povo chora, Deus manda um juiz, o juiz livra. O povo esquece do que Deus fez, o povo peca, Deus manda a opressão. O povo geme, o povo chora, vem o juiz e livra. E é esse ciclo ao longo de toda a história. Palavras centrais, esquecimento. Esquecimento do que Deus fez, esquecimento. O esquecimento leva à degradação. E essa degradação leva ao sofrimento, que leva ao gemido. O gemido faz Deus ouvir. Deus ouve o gemido. Deus restaura. E o povo esquece de novo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que vai se repetir. O autor está dizendo, olha povo, quando vocês esquecem Deus, isso acontece, e aí vocês são salvos e acontece de novo, são salvos e acontece de novo. Então isso vai acontecendo. Pode colocar outro. Deus entregou nas mãos ou Deus levantou, são coisas diferentes, não sei se vocês entendem. Uma coisa é Deus falar assim, Deus entregou você na mão dos maus. Outra coisa é falar, Deus levantou um inimigo para vir te destruir, Deus está contra você. São coisas diferentes. Deus te entregou e Deus trouxe o mal. Aqui a gente tem um problema de doutrina, porque Deus entrega ou Deus levanta o mal? Lembra a semana passada que eu coloquei 2 textos diferentes, né, de Samuel e de Crônicas, um dizendo que Deus tentou Davi e outro dizendo que Satanás tentou Davi, lembram disso? Diferenças de teologia, de visão sobre Deus. E essas visões sobre Deus estão impressas nesse texto. Por um lado, se tudo o que acontece foi Deus que fez, Deus trouxe o mal. Por outro lado, Deus entregou. Como a gente harmoniza isso? Deus fazendo o seu povo sofrer. Pelo que parece ao longo de toda a história bíblica, Deus está cuidando do seu povo enquanto o seu povo é dele. Quando o povo fala, não queremos mais Deus, é como se Deus falasse, tá bom. Tirei a minha mão. Então vocês vão sofrer como qualquer outra nação sofre. Vocês são fracos, vocês não têm exército, então tirei minha mão, qualquer um que chega avança e domina. Então quando o povo não está sendo fiel a Deus, o povo sofre nas mãos de qualquer nação que esteja forte naquela época. Seja na época dos juízes, seja na época da Babilônia, da Síria, do Egito, de quem quer que seja. Quando o povo abandona Deus, Deus retira a mão. Então pode ser sim, Deus entregou. Deus retira a mão, Deus retira a proteção. Fala, vocês querem ser como outras nações? Como acontece lá em Samuel, quando o povo fala, queremos um rei igual às outras nações. Tá bom, então vocês vão ser igual às outras nações. Vão ser invadidos igual, vão ser dominados igual, vão ser oprimidos igual. É importante fazer esse pensamento para a gente não trazer das páginas do Antigo Testamento a ideia de que Deus
está ele próprio destruindo, ele próprio lutando contra. Apesar disso, está escrito em alguns textos. Porque na sequência da Bíblia, a gente vai percebendo que quando o autor fala Deus lutou contra, ele está dizendo, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus entregou nas mãos. Deus se retirou e falou, ó, estão por conta própria. Por isso o autor de Juízes trabalha com as duas linguagens. Deus trouxe o mal, mas Deus entregou nas mãos. Às vezes dentro do mesmo texto. A crítica vai falar, são versões que se encaixaram. Mas né, isso não importa para a gente. O que importa é que está escrito e a gente crê e a gente entende isso que está escrito. Os irmãos entenderam esse princípio? Então é muito importante. Porque, como eu já falei, a boa parte das heresias saem de leitura equivocada do Antigo Testamento. A pessoa lê um texto e fala, ó, tá vendo? Deus faz o mal, Deus traz o mal. E aí sai falando. Mas e o que o resto da Bíblia diz? O que o capítulo anterior e posterior diz? O que Jesus diz? Então, eu não posso sair por aí pregando coisa porque eu vim em um texto do Antigo Testamento. E a gente vai ver outros exemplos disso, tá? Segue. Então, a gente tem aí nesse livro, nesse ciclo, nessa teologia inicial, vamos dizer assim, uma teologia incompleta, né, dentro desse ciclo dos juízes. Por que incompleta? Justamente porque está em Juízes. A revelação de Deus continua. A revelação é progressiva. Para eu entender Deus, mas para eu trazer um princípio sobre Deus, eu preciso ler a Bíblia inteira, eu não posso ler só Juízes. Então não dá, como eu falei, para eu olhar o texto e falar, toda vez que alguém pecar, Deus vai lutar contra e Deus vai destruir, porque está na Bíblia, eu tiro um texto de Juízes. Mas o que o restante da Bíblia fala? Então é uma teologia incompleta, e esse é um princípio de interpretação para todo o Antigo Testamento. Lembra que no aviso a gente falou, é um curso que vai trazer princípios não só para entender Juízes, mas para todo o Antigo Testamento. Então se eu quero entender como Deus age com o seu servo, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu não posso ler só Juízes. Porque senão eu posso ter a impressão de que esse ciclo dos Juízes é a realidade até hoje. Ou eu posso sair pregando que as coisas ruins estão acontecendo na vida de alguém tem que ser pecado. É os amigos de Jó, né? Se você é pecado. Então calma, né? Vamos analisar a Bíblia como um todo antes de trazer princípios. Mas está errado? Claro que não está errado, é Bíblia, é isso mesmo. Mas é uma parte. A Bíblia continua explicando mais, pode pôr. Quando eu vejo, por exemplo, outras leituras e o restante da Bíblia, eu vou entendendo outras coisas, vou dar alguns exemplos aqui. A literatura deuteronomista trabalha com o princípio de bênção e maldição. Então, se as coisas estão dando ruim para você aqui na terra, é porque você pecou. Bênção imediata de Deus. Deus vai abençoar agora, Deus vai amaldiçoar agora. A literatura deuteronomista trabalha com isso, com bênção e maldição imediata. O bom vai se dar bem, o mal vai se dar mal. E boa parte, por exemplo, do livro de Provérbios trabalha com essa ideia. De que se você fizer tudo certinho, vai dar tudo certinho. Se você fizer tudo mal, vai dar tudo mal. Então, se o povo estava sofrendo, é porque o povo pecou. Se o povo estava bem, é porque o povo não pecou. Então, essa é uma base teológica, que é como Deus age, porque Deus é justo, sim. Só que enquanto o Antigo Testamento vai sendo escrito, isso vai sendo relativizado da seguinte forma. Talvez essa retribuição de Deus não seja tão imediata e não seja somente aqui. Porque dentro do próprio livro de Provérbios tem outros questionamentos que falam, mas Deus está do lado do oprimido e do pobre, mas se o pobre é pobre não é porque ele merece? Não. O livro de Eclesiastes vai negar completamente essa teologia da bênção e da maldição. O livro de Eclesiastes vai falar, é tudo vaidade. Eu vejo a pessoa má, próspera e morrendo bem, e a pessoa boa, pobre. O livro de Eclesiastes vai mudar tudo isso. O livro de Jó vai mudar tudo isso. O livro de Jó é um tratado teológico que vai dizer, essa teologia tradicional do Deuteronômio, se a gente for colocar ferro e fogo com consequências imediatas, é uma furada. Porque não é assim que Deus age, punindo aqui, em imediato, cada um pelo que faz. A gente vai lendo o Antigo Testamento, a gente vai lendo uma leitura completa da Bíblia, e a gente vê que é muito diferente. Quando chega no Novo Testamento, então, muda tudo.
Porque parece que no Antigo Testamento o princípio é, quanto mais fiel, mais você sobe. No Novo Testamento o princípio é, quanto mais fiel, mais você cai. Servimos um homem que morreu na cruz. O apóstolo Paulo morreu na prisão esquecido, abandonado, largado. Né? Os apóstolos martirizados, perderam tudo. A pessoa aceitava Jesus, perdia tudo. Então, percebem como a gente tem que ler a Bíblia inteira antes de propor uma verdade e antes de trazer para a gente um princípio da Bíblia e falar, essa é a verdade? A Bíblia ela vai mudando. Então está errado essa tradição deuteronomista de bênção e maldição. Não está errado. Deus é justo e Ele abençoa sim. E Ele traz o mal e Ele pune sim. Mas não necessariamente aqui, agora, de imediato, nessa vida. Então, ao longo das páginas do Antigo Testamento, enquanto isso vai sendo questionado, vai sendo falado também de um juízo final, de um dia do Senhor. Porque os autores percebem, essa leitura de um Deus que pune, pode ser jogada assim para um dia lá na frente, já que não está acontecendo agora. Então, os profetas vão falar do dia do Senhor. Os profetas vão falar de um dia lá no futuro, em que aí sim Deus vai trazer essa justiça que a gente vê nas páginas do Deuteronômio. Porque por enquanto não. Por enquanto pode ser que não. Os autores do Antigo Testamento também relativizam até essa questão de quando um reino, quando um povo está bem, dá tudo certo, porque a maioria dos profetas prega quando o povo está bem. Se a gente for ler Amós prega quando Israel está numa prosperidade fantástica, e Amós prega falando, vocês estão contra Deus, vocês estão pecando, a sociedade de vocês é completamente pecadora, Deus está contra vocês. Então, a mensagem do profeta é, Deus está contra vocês, mas vocês estão riquíssimos, vocês estão poderosíssimos, vocês nunca tiveram tão bem, mas Deus está contra vocês. Mensagem de Isaías para ajudar a mesma coisa. Vocês estão bem, né? Isaías que pega um auge do reino ali de Judá, mas Deus está contra vocês, Deus vai mandar vocês embora num futuro, porque Deus está contra vocês. E esse futuro demorou 100, 200, 300 anos para acontecer. Então não dá pelas páginas do Antigo Testamento para examinar um povo e falar assim, esse povo está passando por essa necessidade porque é pecador, com certeza, porque está em Juízes. Não, esse povo é próspero, se esse povo é próspero é porque ele está de acordo com a vontade de Deus, com certeza, porque está em Juízes. Não dá. Não dá para a gente trazer esse tipo de ensinamento das páginas da Bíblia, porque a Bíblia continuou a ser escrita. Avaliem, por exemplo, os impérios da Bíblia. Babilônia durou quantos séculos? A Síria durou quantos séculos? E apesar de ser declarado que Deus estava com eles como instrumento, o que eles faziam não era de acordo com Deus. Roma, na época do Novo Testamento, durou quantos séculos? Você pode falar aí de 5, 6 séculos no apogeu de Roma. Um império pagão que parecia invencível. Como é que o cristão do Novo Testamento ia falar que quando um reino é próspero é porque Deus está com ele? E aí olhava Roma próspera, totalmente decadente moralmente. Então não dá para a gente trazer isso para hoje, tá bom? Eu lanço esse cuidado para a gente ter cuidado para ler o Antigo Testamento. Como a gente ouve muito assim, tal país está assim é porque não segue a Deus. Tal país está bom porque segue a Deus. Cuidado com essas leituras. Elas podem induzir alguns erros. E não é isso que as páginas da Bíblia estão dizendo. O que a Bíblia está dizendo então com isso? Que Deus é justo e Ele não deixa passar. Que Deus é justo e Deus está vendo. Está falando que quando um povo abandona a Deus, as consequências são terríveis. É isso que a página da Bíblia está falando, que a gente serve um Deus que é justo e Ele não está cego. Ele não está cego. A pessoa que está fazendo mal, o povo que está fazendo o mal, pode saber que de algum jeito vai ter que encarar Deus. Porque Deus é justo, Deus não deixa passar. Mas não é desse jeito que vocês estão pensando. Não é como vocês queriam, agora, para esse ano. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, cuidado com essas interpretações, tá? Tem também a teologia, ainda nesse prólogo, de que o que fazer com os outros povos ao redor, né? Então, tem duas versões. Em Juízes 2, de 1 a 5 tem uma versão, em Juízes 2, de 20 a 3 tem outra versão. A primeira versão é, vocês não quiseram expulsar os povos que estavam ao redor. Vocês, ou por preguiça, por falta de vontade, vocês não quiseram expulsar os povos que eu mandei expulsar. Então agora eles vão ficar.
e eles vão ser laço para vocês, e eles vão destruir vocês. É Deus falando, eu vou fazer com que esses povos agora levem vocês a pecar. É um julgamento, é uma maldição por vocês não terem expulsado eles. Isso está em Juízes 2, de 1 a 5. Quando chega a Juízes 2, 20, muda. E aí narra o ciclo dos juízes. Quando acaba de narrar o ciclo dos juízes, fala, por isso disse Deus, não expulsarei os povos, e eles vão ser um teste, uma provação para ver se vocês são fiéis a mim mesmo ou não. Opa, então agora, por conta dos pecados constantes depois do tempo dos juízes, Deus falou, esses povos vão ficar, e é minha vontade que eles fiquem, porque vocês precisam ser testados o tempo inteiro. É um teste. Até quando vocês são fiéis a mim? Como Deus vai saber se o povo é fiel mesmo ou não? Deus vai deixar aqueles povos pagãos em volta, para ver se esses povos pagãos levam o povo à adoração ou não. Então, de acordo com essa versão, as pessoas em volta que não servem a Deus, servem para nós, para o povo dele, dependendo da aplicação que a gente queira fazer, como um teste. Ah, por que Deus não retira essas pessoas? Não, de acordo com essa versão, Deus permite que a gente conviva, ou que o povo dele conviva com pessoas diferentes, com pessoas pagãs, com pessoas que não seguem, como um teste, para ver se de fato vocês me seguem ou não. Porque se vocês olharem para o lado, vai ter tentação para todos os lados. Se vocês pisarem do lado, vocês já vão ver outro Deus, outra coisa, né? Por que o outro Deus é atraente? Olha, se você está numa época de seca e o outro povo tem chuva, e o outro povo tem outro Deus, é atraente, vamos servir o Deus do outro povo, né? É atraente. O outro Deus você manipula, o Deus de Israel você não manipula, então é atraente ser pagão, é atraente ir para outros deuses. Então é isso, Deus está deixando como um teste. É a teologia que fecha o ciclo dos juízes, é a seguinte, o povo de Deus sempre vai ter que conviver com quem é diferente, o povo de Deus sempre vai ter que conviver com quem não segue a Deus, o povo de Deus sempre vai ter que conviver com pagãos, com imorais, com assassinos, o povo de Deus sempre vai ter que conviver com isso. E isso vai constituir um teste, uma prova de fé, uma prova de fidelidade. Vamos ver o quanto você é fiel mesmo. Porque chance para pecar, chance para se desviar, você tem. Aí vamos ver o quanto. Tá? E aí então a gente tem essa teologia muito clara nesse prólogo. E para terminar, a história, que é uma das marcas também da literatura deuteronomista, mas aqui em Juízes está muito clara. Deus é descrito para o povo como aquele que manda em tudo. Então o que acontece não passa desapercebido, é Deus que está no controle. Os israelitas agora são um povo mais forte, é mais forte porque Deus deixou ser. Deus manda na história. Vem agora o povo de Canaã, é mais forte porque Deus deixou ser. Veio o rei da Mesopotâmia, deixou vir. Os impérios crescem e diminuem, ficam fortes, se fortalecem e são destruídos, de acordo com a vontade de Deus, quando Deus determina, de acordo com a palavra dele. Deus é o Senhor da história, Deus não é só o Senhor. Para nós é muito claro, para nós que lemos a Bíblia, mas o livro traz isso como algo muito importante. 200 ou 400 anos, dependendo da interpretação, de história acontecendo, sendo que tudo que acontece tudo é Deus fazendo. Nada passa do controle de Deus. Nada. A gente precisa saber disso. Nada. Tudo é Deus permitindo, é Deus no controle. E o autor sabe, é Deus no controle. Saibam disso, Deus está no controle. Tá? Até aí tudo bem? Então agora a gente entra nas narrativas mesmo, na história das narrativas. E aqui também tem algumas coisas que são muito importantes para nós, tá? Para nós entendermos que como a gente enxerga essas narrativas, que às vezes é o que mais salta aos olhos, né? Primeiro, nós vemos uma íntima ligação entre o abandono de Deus, imoralidade, injustiça, desumanização. O autor de Juízes está mostrando, quando um povo abandona Deus, o povo de cara, né, é idólatra, mas quando um povo abandona Deus, um povo se torna imoral. Imoral quer dizer, e conhece um padrão, mas não quer seguir esse padrão. Imoral. Diferente de amoral. Amoral é quando diz que alguém não conhece nada, né? Eles são amorais, eles não têm um padrão. Não,
tem um padrão, sabe o que é certo, mas mesmo assim não age de acordo com o que é certo. Quer pecar, quer errar. Imoralidade, injustiça, porque o que nós lemos nas páginas dos Juízes são coisas terríveis. É como se ninguém tivesse direito a nada. O direito é do mais forte. Eu quero ir lá, destruir aquela cidade, matar todo mundo, eu vou lá e mato todo mundo. Sexual, eu estou olhando aquele homem lá, vamos todo mundo lá, pegar aquele homem e acaba todo mundo. Ah, jogou para fora uma mulher, tá uma mulher, vamos lá. Ninguém tem direito, é como se não tivesse direitos. Ah, eles precisam casar, então vamos combinar aqui deles estuprarem as meninas ali que estão no campo, e tá tudo bem, e ninguém pode reclamar, e tá bom, ninguém tem direito. É assim que funciona. Precisamos de homens. Que cidade não veio para a Assembleia? Tal cidade, então a gente pode ir lá matar todo mundo, mulher, criança, pegar lá, né, só as mulheres que têm virgens e trazer de volta. Então tá bom, vamos fazer isso. É uma terra sem lei, e uma terra sem lei é uma terra injusta. E quem é que mais sofre aí, né? São aqueles que não têm exército, são aqueles que não têm muro, são as mulheres, são as crianças que sofrem. E toda juízes vai e mata todo mundo, e dizima todo mundo, e acaba com todo mundo. E agora a gente não está mais falando de luta contra povos pagãos, a gente está falando de luta dentro do próprio Israel. Uma tribo que fica magoada porque não foi chamada para a guerra, desce a montanha e fala, vou matar todo mundo. Não tem lei, não tem regra. Um rouba o outro, um tira o que é do outro, não tem regra nenhuma. Tem um moço lá que convive com todo mundo, ele fala assim, ó, cai fora, você não tem direito, você não é nada. E ele tem que ir embora. E aí, depois, precisam dele, chamam ele de volta, que é o Jefté. Mas é isso, você é fraco, você envergonha. Então assim, não tem uma noção de cidadania, de regra, de assim, com esse não pode mexer. Noção de irmandade, meu irmão eu não mexo. Então, mesmo com os padrões do Antigo Testamento, que não está muito claro quem é meu próximo, mas é o meu irmão, e eu tenho que amar meu próximo, que é o meu irmão. Em Juízes não tem isso. O meu é alguém que eu vou usar. É alguém que, se for fraco, eu vou lá e mato mesmo. Lembra o levita, quando está viajando com a sua concubina, e ele fala, eu não vou parar numa cidade pagã para dormir, eu vou parar numa cidade do povo de Deus. Porque se eu parar numa cidade do povo de Deus, eles vão me tratar bem. E aí ele para numa cidade do povo de Deus. E aí o que acontece? Matam a sua concubina estuprada a noite inteira. Então é uma terra sem lei, é uma terra injusta. E quando uma terra é injusta, quem é mais fraco sofre. Quem não tem força, quem não tem exército, quem não tem quem lutar por ele. E para piorar, é uma terra que desumaniza. Então não estamos falando de seres humanos, estamos falando de coisas. Coisas que eu preciso passar por cima, usar. Mulheres eu vou usar, são coisas. Na última narrativa, parece que quando falando de como vamos conseguir mulheres para a tribo de Benjamim, eles não estão falando de pessoas, eles estão falando de coisas. Eles estão negociando, parece que barra de ouro ali, eles estão negociando bens materiais. Eles não estão falando de pessoas. Que história é essa de vai lá, as primeiras que saírem, vocês raptam, leva para casa a força, estupro e está tudo bem. É coisa. Perdeu-se a humanidade. Quando uma tribo desce e fala assim, ó, você não me chamou, eu vou matar vocês todos, é coisa. Perdeu-se a humanidade. Eu gostei dessa cidade aí, como no caso da tribo de Dan, a cidade de Laís. A gente não sabe se era uma cidade de Deus, se não era, não está escrito. Eles olham aquela cidade, a cidade é boa e as pessoas são fracas, é o que está no texto. As pessoas são fracas. Vamos lá matar todo mundo e entrar na casa deles. Tá bom, vamos lá, todo mundo entra na casa deles. A gente tende a separar as coisas e achar que uma coisa é viver com Deus, e a outra coisa é a justiça, é o trato social. Mas nas páginas do Antigo Testamento, isso está tudo junto, uma combo. A idolatria está junto da injustiça, da imoralidade, da desumanização. É um combo. A gente não separa. Quando a gente lê os profetas, pode ler todos os profetas, a começar por Amós, que é o mais radical. E aí vai lendo os profetas.
a gente percebe que uma nação idólatra é uma nação injusta, obrigatoriamente, não dá para separar. Não dá para separar. Quando entra a idolatria, quando entra o abandono de Deus, automaticamente entra a desumanização, a imoralidade e a injustiça. Essa é a mensagem que Juízes está passando para a gente. Se fosse só em Juízes, a gente ia olhar o restante da narrativa e ia ver que isso muda. Mas quando a gente olha os profetas, a mensagem dos profetas é exatamente essa. Eles vão falar que o povo abandonou Deus, que o povo construiu ídolos. E aí eles vão falar de toda a injustiça social do povo, que não respeita o direito do pobre e da viúva. Vai falar, ai dos ricos. Vai falar da imoralidade dos príncipes, vai falar da corrupção, vai falar do suborno, vai falar de tudo. Então, quando um povo abandonou Deus, tudo isso entra. Por outro lado, quando um povo está com Deus de verdade, o povo se torna justo. Lembra, por exemplo, na época de Davi, em que Davi comete uma grande injustiça, ele mesmo, e quando ele cai a ficha, quando ele cai a consciência, ele mesmo se arrepende, ele é o primeiro a falar, isso não pode acontecer no meio do povo. Não é uma regra, foi um ato que eu fiz e eu estou arrependido, não é uma regra. Então, quando um povo está com Deus, coisas injustas acontecem, mas não são a regra. Quando um povo não é a regra, a desumanização é a regra. E é por isso que é tão bárbaro, a gente lê a Bíblia e fala, como isso está na Bíblia? Porque a Bíblia está alertando, abandona a Deus para você ver. Abandona a Deus para você ver o que acontece na sua sociedade. E para a gente é um alerta. Se existe injustiça, se existe imoralidade, se é uma prática, quer dizer que o povo não está com Deus. Não adianta falar que oferece sacrifício, não adianta falar que tem um culto, não adianta olhar a estatística. Se essas coisas acontecem, o povo não está com Deus. Não está, não tem como. Não tem como um povo que adora a Deus na sua maioria permitir injustiça. Permitir desumanização, permitir que pessoas olhem o outro ser humano e passe por cima e esmague. Não existe a possibilidade disso acontecer pelas páginas do Antigo Testamento. Então fica essa mensagem para a gente no livro de Juízes. Tá? Então, por que é o livro mais estranho da Bíblia? Por que tudo isso acontece? Porque eles abandonaram Deus. Por que tanto estupro? Por que tanta violência? Porque eles abandonaram Deus. Isso é regra, gente, isso é regra. Né? Se o que eu estou falando é uma novidade, eu convido cada um a ler os profetas. Continua lendo a história. E aí vão perceber que, de fato, é verdade. É verdade. Tá? Não dá para dissociar, vou pegar uma água aqui, não dá para dissociar uma coisa da outra. Espiritualidade é uma coisa e vida em comunidade é outra. Não dá, não tem como. Não tem como. Vamos seguir.